Nesse ponto, eu acho que é interessante nós recordarmos o efeito hidrofóbico para entendermos adiante o comportamento de lipídios em solução aquosa. Como vocês já viram em aulas anteriores, quando uma molécula apolar é transferida para uma solução aquosa, transferida para a água, ocorre uma organização das moléculas de água em torno da superfície dessa molécula apolar. As moléculas de água, que anteriormente tinham uma dinâmica na solução, se difundindo em grande velocidade, trocando constantemente de parceiros com os quais formavam as ligações de hidrogênio. Agora, algumas dessas moléculas se organizam na superfície da molécula polar, mantendo fixa essa rede de moléculas com as quais elas formam ligações de hidrogênio, diminuindo a sua dinâmica, se organizando nessa superfície. Esse processo de organização, ele não é favorável à transferência da molécula apolar para dentro da solução aquosa, dito que esse processo de organização corresponde a uma diminuição de entropia do sistema, o que é desfavorável, o que torna não espontânea a transferência da molécula apolar para dentro da solução aquosa. Vocês também podem imaginar, então, que quanto maior for a superfície apolar em contato com a solução aquosa, mais intenso, maior será esse efeito de organização e, portanto, mais desfavorável a transferência, a presença da molécula apolar no interior da água. Portanto, nessa situação, um becker com água e algumas gotículas de uma molécula apolar, um óleo, por exemplo, vocês podem imaginar que na superfície de todas essas gotículas está ocorrendo aquele processo de organização. As moléculas de água se organizando na superfície de contato com essas gotículas. E, portanto, é um processo, como eu havia comentado, desfavorável, ocorrendo em todas essas gotículas. Assumam o seguinte, que cada uma dessas gotículas tenha 1 ml. A partir desse volume, é possível calcular que a área superficial de cada uma dessas gotículas corresponde a cerca de 22 centímetros quadrados. Imagine agora que nós temos 2 gotículas dessas, nós temos diversas gotículas, imaginem 2 delas juntas, elas somadas, corresponderiam a 44 centímetros quadrados. Se essas 2 gotículas coalescerem em uma única gotícula de 2 ml, feitos os cálculos, essa gotícula de 2 ml terá uma área superficial de 35 centímetros quadrados, que é menor do que a somatória da área superficial das gotículas separadas. Portanto, ao coalescer, ao se reunirem em uma única gotícula, essas moléculas apolares se aproximarem e coalescerem em uma única gotícula, elas estão minimizando a área superficial de contato com a água. Portanto, ao coalescerem, ao se aproximarem essas moléculas hidrofóbicas, elas estão minimizando aquele processo de organização da água na sua superfície de contato, minimizando a diminuição de entropia, e, portanto, essa é uma situação mais favorável do que a presença das gotículas isoladamente. Então, o processo em que essas moléculas apolares se aproximam, se coalescem, se aproximam, é uma situação energeticamente mais favorável do que quando elas estão separadas. Essa é a essência do efeito hidrofóbico. Moléculas apolares, quando em solução aquosa, tenderão a se aproximar, minimizar a área de contato com a água e permanecerem aproximadas e próximas. Vocês poderão ver uma ilustração
desse processo nesse vídeo disponível aqui no YouTube, onde é feita uma simulação computacional da mistura de água e óleo, pentano, em temperatura próxima do ambiente, e vocês poderão ver que espontaneamente, sem a realização de trabalho sobre o sistema, as moléculas apolares tendem a se aproximar pelo efeito hidrofóbico, minimizando o contato com a água, minimizando a diminuição de entropia e, portanto, através disso que é chamado de efeito hidrofóbico, levando o sistema para essa situação que é mais estável energeticamente.